A paz do Senhor, nobres ministros da nossa pastoral cearense. Eu estou em mãos aqui com a nossa extinta revista eclesiástica. Ela é uma edição comemorativa de 80 anos da nossa Conadec. Ela é de março a abril de 2017 e eu trago um artigo nesta revista falando sobre o momento oportuno para a transição pastoral. Qual é o momento certo que nós devemos estabelecer para ter uma mudança? Aqui eu listo pelo menos 6 perguntas que nós devemos levar em conta, em consideração, a responder cada uma delas e assim ver se está paramentado com a vontade de Deus. A primeira pergunta, e todo o escopo deste artigo, está baseado em 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo 32, que narra a história dos filhos de Sacar, homens versados na ciência do tempo. Diz a palavra de Deus que os filhos de Sacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer antes de sair para a peleja. Ou seja, os filhos de Israel, em especial Isacar, eles dessa tribo, eles tinham uma certa habilidade a respeito da ciência dos tempos. Sabia quais eram as estações, o momento do período invernoso, de verão, toda a geografia do local onde eles iam para a batalha. Eles tinham conhecimento empírico, tinham conhecimento profundo a respeito de toda essa ambientação. E só assim, depois que o povo de Israel, o exército em especial, consultasse os filhos de Sacar, aí eles davam o aval final, e aí eles iam para a batalha, para a guerra. Eles sabiam, conheciam toda a ciência do tempo. E isso nos remete, como pastores, nós devemos conhecer e ter ciência do tempo para podermos sair para a batalha, para podermos fazer uma transição pastoral, para sairmos da igreja que estamos e ir para uma próxima. Como nós devemos fazer esse procedimento? Então, nós temos aqui 6 perguntas. A primeira pergunta é se eu cumpri a visão que Deus pôs no meu coração quando cheguei aqui. Se você cumpriu toda a visão, todo o propósito, tudo que Deus estabeleceu na igreja que o Senhor te enviou, então já é o primeiro passo. Se a resposta for sim, é o primeiro passo para a mudança. A segunda pergunta, ela diz: estou permitindo que minhas emoções ditem minhas decisões a partir de um conhecimento prévio? Ora, essa pergunta, ela diz respeito aos nossos sentimentos, as nossas emoções. Será que elas estão falando mais alto do que o nosso entendimento, do que realmente Deus está querendo que nós façamos? Então, vale a pena nós pararmos e vermos se é apenas uma comoção, uma emoção, que estamos passando no momento para sair ou para ficar. Devemos levar em conta. Se for as emoções, e se a sua resposta for não, então mais uma pergunta respondida corretamente, já encaminhando para a mudança. E assim nós temos 6 perguntas. Essas perguntas, elas estão na íntegra no link aí abaixo. Clica nele, você vai ler na nossa coluna do Gospel Prime, tá certo? E se as demais perguntas você foi respondida positivamente, aí você vai agora estabelecer critérios ou diretrizes quando se há uma mudança. Por exemplo, quando você realmente muda de um campo para outro, a primeira diretriz a ser tomada é que o antigo pastor deve cortar todos os vínculos com a igreja que está deixando a administração de redes sociais, dependência contábil, documentos nominais, influências do ministérios, contas e outras coisas no seu nome, bem como também ter uma certa influência com a membresia, como aconselhamento, dando sugestões. É importante que o pastor, quando saia do seu campo, da sua igreja, ele corte o cordão umbilical, ou seja, ele corte os vínculos, não que fique distanciado com intriga, mas que mantenha uma ética de não visitar o campo, de não estar corriqueiramente interferindo nos trabalhos que agora o novo pastor assumiu. Outra diretriz a ser tomada é que o pastor só deve contatar ou visitar um membro depois de prévio aviso do pastor atual. Ou seja, se você for fazer uma visita, se for necessário você voltar naquela região, naquele campo, é preciso entrar em contato com o pastor. Isso é ético, é necessário. Certo? Antes de você resolver alguma coisa com o membro, alguma coisa, é importante você, antes de voltar lá, é preciso avisar o pastor. Outra diretriz
é que só se deve visitar a igreja se houver um convite pastoral, formal, ou se avisar previamente. Isso depois de um bom espaço de tempo. É bom dar um tempo para o pastor atual ficar à vontade, cortar os vínculos, como eu já falei, e visitar a igreja quando houver um convite do pastor presidente, tá certo? E nós temos mais aqui algumas diretrizes. Você pode ler todo o artigo na íntegra, tá certo? Clique no link abaixo e com certeza você será edificado. Pai do Senhor, meu pastor, Deus os abençoe.